dar prosseguimento aos nossos trabalhos de hoje, eu preparei a segunda parte dessa aula, que nós estamos trabalhando, então, aqueles movimentos sociais, sindicais, né, vamos assim dizer, os movimentos trabalhistas, que ocorreram durante o contexto da Revolução Industrial. Que fique claro que a Revolução Industrial não é o conteúdo do terceiro ano. A Revolução Industrial é o conteúdo do segundo ano que nós estamos fazendo diagnose aqui, né, nesse momento agora. O conteúdo da próxima semana já vai ser o conteúdo do terceiro ano, do terceiro bimestre do terceiro ano, que vai ser o movimento da redemocratização do país logo após a ditadura aqui no Brasil. Só que eu fui provocado na semana passada por uma frase de uma pessoa entre vocês, e aí eu achei por bem fazer um comparativo, né? Um comparativo entre a luta armada que ocorreu dentro entre as pessoas que eram contrárias à ditadura, né? Assaltar banco, etc. Inclusive, é um dos itens bem que a Dilma ela é criticada, principalmente pelo Bolsonaro, né? No sentido assim, que ela é uma assaltante a banco, que não sei o quê e tal, que aconteceu de fato, né? Foi um fato ocorrido, ela foi julgada, etc., né? Dentro daquele contexto lá. Depois ela explicou, ela disse, era um estado de exceção, né? Era uma situação emergencial que estava vivendo lá naquele momento e a coisa foi da forma que tinha que ter sido para aquele momento que ela estava vivendo lá. Enfim. Mas eu só quero mostrar ou tentar aqui fazer com que nós façamos um exercício, né, de tentar mergulhar no contexto histórico, ok? Porque, olha, não tem jeito, né? A gente é contaminado o tempo todo com o presente que a gente está vivendo, né? Então, ou seja, se eu for olhar lá para o movimento cartista e ludista, aí é aquela frase que eu fui provocado pela Emily na aula passada. Mas a gente não pode resolver um problema criando outro, né? Não pode resolver um problema criando outro. Mas aí tem que pensar nessa situação do estado de exceção, certo? Então vamos fazer por parte aqui. Eu quero mostrar um trecho, um trailer de um filme. O filme, o título dele é Batismo de Sangue, certo? E mostra, é só o trailer. Depois, se vocês quiserem assistir o filme por completo, você vê lá. Então eu vou falar aqui, porque o filme poderia falar por si próprio, mas nós não vamos assistir o filme. Então seria o envolvimento de alguns membros da Igreja Católica no movimento contra a ditadura, certo? Mas antes da gente entrar lá, me responde em uma única palavra. O que a ditadura queria fazer no Brasil? Ou qual que é a principal característica da ditadura aqui no Brasil? Vamos pensar aqui, porque às vezes a gente pensa nisso aí, a gente não pensa com técnica, né? Mas qual que era o problema que estava passando no Brasil que a ditadura veio para resolver? O socialismo queria se instalar aqui. Justamente. Então, a ditadura ela é anticomunista. Ponto. Anticomunista. Então, quem é que estava apoiando a ditadura? Naturalmente, no época, os liberais, que significa dizer os homens de negócio, que significa dizer os capitalistas, né? Então, esse é um ponto que tem que ficar claro. E já estava acontecendo lá a questão socialista, a China já era comunista e tal, né? Aí já estava lá na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1959 aconteceu a revolução aqui em Cuba, e aí o povo aqui no Brasil, que era socialista, já estava pensando, nossa, então agora é a nossa vez, é o nosso momento, está chegando muito próximo aqui, vamos nos organizar. E aí a ditadura, por questão histórica, foi o quê? Não bastava apenas demitir o presidente que estava com características socialistas, que era o João Goulart. Ele estava com algumas ideias socialistas. Não bastava apenas demiti-lo. Tinha que tirar a possibilidade do Partido Comunista tomar o poder total. Então, por isso que quando os deputados pediram a deposição determinaram, né? Determinaram a deposição do presidente João Goulart, eles, junto com isso, trouxeram para governar o país as Forças Armadas. E as Forças Armadas, então, escolheu os presidentes que seriam, na sequência, aí, os 5 presidentes que governaram o Brasil durante 1964 até 1985. Só que o ano de 1968 foi o ano mais hard
da ditadura, foi o ano que teve mais perseguições e mais alterações aí no campo da vida do povo aí. Aí, nesse contexto, se configura esse filme que eu quero mostrar o trailer para vocês, e eu quero, assim, mostrar apenas em cima de uma única frase que vai ser dita lá, né? E aí a gente prossegue aí na discussão. Certo? Tem alguém querendo comentar alguma coisa? Alguém ligou o áudio aí? Então tá, vamos ficar atento aqui nesse trailer, né? E aí eu vou talvez parando e comentando alguma coisa que eu acho que é relevante para esse estudo aqui. Seja bendito o nome do Senhor, Ele é o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas. Chegamos. Volte à parte, Eles dedicaram suas vidas a Deus, Pode vir, tio. Cuidado pra descer, tá? faz a mulher estéril. transformando em religião a luta por liberdade. O apoio de vocês chega em um momento crucial para a LN. Vamos intensificar as ações armadas com assaltos a bancos e ataques às forças da ditadura. Vocês sabem o perigo que estão correndo? Então, só um breve comentário aí. Então já ficou claro aquilo que nós estamos vendo, né? São essas pessoas, são da Igreja Católica, né? Religiosos católicos, e aí eles estão entrando no movimento, né? Fazendo as primeiras reuniões aí no movimento. Viram lá que o óculos deles estavam tampados, porque era importante que eles não soubessem aonde era a reunião, porque se caso eles fossem pegos, torturados, eles poderiam contar onde era, né, o local onde os revoltosos estavam, né, os comunistas estavam. E aí, no caso, era uma forma de proteção mesmo do movimento. E aí, olha, temos que intensificar a luta armada, assalto a banco e contra as forças da ditadura. Agora, pensa bem, Emily e seus colegas, será que eles queriam o dinheiro do banco? Eles queriam assaltar o banco para ter o dinheiro do banco? Vamos pensar bem o foco do movimento, porque eles são, a ditadura, no caso, e toda a situação ali, é anticomunista. Quem é que pediu os deputados para que, por acaso, tivesse a ditadura no Brasil? Foram os industriais, foram os donos de banco, foram justamente os capitalistas, propriamente dito. E o fato de assaltar banco, além de, sim, poder usar o dinheiro para o movimento, também não vamos ser hipócritas, né? Além de, sim, poder usar o dinheiro para o movimento, o que acontecia? Eles estavam furando o olho do sistema capitalista naquele momento lá, certo? Então, acho que esse é um ponto assim que de interpretação histórica mesmo, né? É um ponto bem relevante que deve ser considerado, que deve ser percebido aí na situação, entendeu? Então, agora vamos ver a frase. Você viu que o superior está falando para eles: vocês estão doidos? Vocês não sabem o perigo de que vocês estão se envolvendo, né? Então, nós somos religiosos e não tem essa questão política. Aí vamos ver a resposta que o Frei dá para o superior dele aqui, que seria o ponto-chave para te responder, viu, Emily? No caso, assim, te responder não no sentido... É só assim, manter o debate dentro daquilo que você comentou na aula passada. Esgotadas todas as possibilidades. Sabem o perigo que estão correndo? Esgotadas todas as possibilidades, é legítimo o uso da violência. E aí? Tá percebendo? Entendeu? Conseguiu ouvir? Esgotada todas as possibilidades, é legítimo o uso da violência, né? Então, ou seja, eu não estou falando que isso aqui é uma tese que tem que ser isso, não. Não estou falando isso, não. Estou falando que é uma tese, uma ideia que pode ser pensada. Então, vou só reclamar, não estou gostando, não estou gostando, não estou gostando. E vai continuar não gostando, porque o sistema não vai mudar de jeito nenhum. O ato revolucionário quase sempre ele é agressivo. Quase sempre não, sempre ele é agressivo, né? E nós vamos ver, nessa situação nós estamos vendo aqui agora, né? Nós estamos vendo aqui os movimentos operários trabalhistas que ocorreram na Revolução Industrial, no momento que não tinha lei trabalhista nenhuma, e as pessoas reclamavam, e o que adiantava? Nada. Até que começaram, vamos quebrar algumas máquinas, aí vamos nos escutar. E escutaram, sabe? Escutaram
não no sentido de resolver o problema do trabalhador, mas no sentido de punir severamente ainda mais o trabalhador que por acaso se envolvesse no movimento ludista ou no cartista que a gente vai tentar olhar na aula de hoje. Certo? Então, ou seja, se vocês quiserem ver esse filme, faz parte, eu não sei o que vocês estudaram da ditadura militar, né? Porque no caso, assim, eu vou assumir agora, entendendo que vocês estudaram ditadura militar e a gente vai prosseguir agora para frente no processo de final da ditadura militar. Mas eu sugiro que a gente termine de ver o trailer, que é muito rápido aqui, né? E aí a gente, se vocês têm algum comentário para fazer, vocês já digam logo para a gente dar sequência. Alguém quer falar alguma coisa agora já ou espera o trailer? Então vamos esperar o trailer aqui. Aquele senhor ali no canto, com um gravador na mão, é polícia do DOPS. Você é um comunista desgraçado que usa batina e o nome de Deus para pregar desordem. Vários companheiros caíram. Estão sendo muito torturados. E foram batizados nos porões do poder. A que organização política você pertence? Pertenço à igreja. Vamos abrir o bico, padreco comunista. Os dois estão aqui comigo. Eles estão rezando o Pai Nosso. Você agora vai conhecer a sucursal do inferno. Eu gosto muito de você. Eu sou dominicano. Mas e daí? Eu sou japonesa. Frei Beto está preso. Foi o amor por nosso povo e a luta por justiça. Esse moço aí, o Frei Beto, ele foi preso como os companheiros dele, mas ele não sofreu, ele está vivo até hoje, né? Ele não foi torturado. Por acaso ele era sobrinho de um general do exército, né? Então ele era uma daquelas pessoas que, além de por ser preso, não puderam ter sido ou desaparecido ou qualquer coisa nesse sentido. Aquele outro que falou de que organização você pertence, eu pertenço à igreja, ele é o Frei Tito, esse já não teve um final tão feliz assim. Ele foi torturado, né, durante a ditadura, e ele ficou preso na prisão. Ele tentou suicídio, e aí com isso ele foi então exilado, né, foi exilado para a França, para uma casa dos freis dominicanos lá na França. E lá na França ele suicidou e conseguiu, né? Ele tentou suicídio aqui, não conseguiu. Lá na França ele conseguiu o sucesso no suicídio. Então, veja bem, é uma situaçãozinha. Esse moço que foi, estão aqui rezando o Pai Nosso, tal, o nome dele é Fleury. E ele que foi que combanou a tortura do Frei Tito, né? Agora, lá na França, ele chegou no inverno. O Frei Tito chegou na França no período do inverno. Depois do inverno, qual que é a estação do ano que chega? Meu Deus, não acredito que essa resposta demorando tanto assim. Gente, é sério isso? Qual que é Tá travado, né? Eu acho que você está sem internet aí, não é possível. Qual que é a estação do ano depois do inverno, gente? Verão. Meu Deus do céu. Primavera. Outono. Não é possível. Mas só falta um para você testar aí, Emily. Então, é primavera, tá? Primavera, verão, outono e inverno. Primavera, verão, outono e inverno. Primavera, verão, outono e inverno. Pelo amor de Deus, a sequência é essa. E lá na França, por mais que hemisfério norte, é a mesma sequência, só muda a época, né? Enquanto aqui é uma, lá é outra. Mas, enfim, primavera. Primavera é a estação de qual elemento da natureza? Flores. Flores. E mais uma coisa, como é que é flor em francês? Que isso, Não sei. Você não aprendeu nada nas suas aulas de francês, gente? Então, primavera, estação das flores. Flor em francês é fleury. Fleury. Entendeu? Então, pensa o sujeito lá, transtornado psicologicamente, tinha acabado de sofrer ditadura e o ditador aqui, que torturador dele, chama Fleury. E lá na França, escutando o tempo todo. Aqui está no inverno agora, está muito frio, mas vai chegar Fleury, vai chegar Fleury, vai chegar Fleury. E esse sujeito ele ficou totalmente transtornado com essa coisa, e quando foi chegando na época de chegar Fleury lá, né, ele então conseguiu o suicídio de modo fato, né? Que nos aproximou e nos uniu. Beija a mão do Papa, beija. Cadê Marighella, porra? Ferirá o homem impetuoso com uma ordem de sua boca e com um sopro de seus lábios para morrer o ímpio.
Você é muito respeitado entre os exilados. Todos querem te conhecer. Então, esse é uma situação. Agora, algum comentário? Então, veja, os comunistas, no tempo da ditadura, então eles eram chamados, são, até agora, demonizados mesmo. São o quê? São os criminosos, são os terroristas, são os ladrões, são aqueles que pregam a desordem, são, enfim, toda essa coisa aí que nós temos até atualmente, esse slogan de qualquer um que se diz comunista ou qualquer um que se diz socialista, propriamente dito, né? E aí tem esse terror a essas pessoas. Por que eu estou fazendo esse link? Porque também nós temos os ludistas que quebraram máquinas, os cartistas que fizeram algum outro tipo de movimento também, e o que nasceu desse grupo foram os socialistas, os sindicalistas, entendeu? Os sindicatos nascem nesse contexto aí da Revolução Industrial, dos movimentos operários trabalhistas, e que qualquer um que nós falamos na aula passada, né? Muitos que são aí ligados com a empresa, ou que emprega alguém, seja uma moça que passa roupa na casa dele uma vez na semana, se sente o empresário, o gerador de empregos, o que faz com que a economia do país gire, e normalmente é muito crítico e muito hostil quando se fala em questão de direitos trabalhistas ou especificamente com sindicalismo, né? Então, ou seja, são situações muito parecidas em que se usou a violência para ser ouvido, né? Usaram a violência para serem ouvidos. Uma coisa agora, em 1960 e poucos, né? Na história recente do nosso país, e outra coisa lá em 1800 e poucos, na história da Inglaterra. Algum comentário nessa situação até aqui, do que nós vimos na aula passada e o que eu estou provocando vocês aqui agora e que nós vamos continuar? Beleza, então vamos aqui para o slide que nós já estávamos trabalhando, né? Então nós vimos aqui um pouco mais. Então, a primeira situação que houve, né, como eu disse para vocês, a questão do uso legítimo da autodefesa. Então é claro que os primeiros ataques que tiveram, como é que os donos das fábricas reagiram contra os ludistas? Então, eles foram enfrentados a tiros, né? Isso é simples, porque eles estão invadindo a fábrica para quebrar tudo, então os donos da fábrica, os proprietários das máquinas, eles fizeram lá a sua defesa, né, a essa situação. Mas o problema é que a coisa foi tomando outras proporções, né? A coisa foi ficando um pouco mais grave, certo? E essa situação grave alterou até o próprio objetivo do movimento. Então pensa bem, o Emily e seus colegas aí, o que caracteriza a atividade dos ludistas? O que eles fizeram? Os ludistas fizeram o quê? Destruíram máquinas. Quebraram máquina, ponto. Então, mas não pense que é tão simples assim. Quebraram máquina. Para quê? Qual que é o objetivo lá, final das contas? Eles estão quebrando máquina para obter o quê? Protestar. Mais um pouquinho. Protestar e ter alterações no mundo do trabalho para que eles fossem, então, segurados, para que eles fossem melhor remunerados, para que eles tivessem melhor condição de trabalho. Não é? Então, o objetivo é ter, de fato, uma estabilidade no trabalho, um pouco mais de conforto. Mas aí, o que eles entenderam? A Revolução Industrial veio para arrebentar com a condição de trabalho deles. Já era ruim e piorou bastante. Então, quando ele quebra a máquina, ele entende que o caminho, na verdade, é mais profundo. Aí a questão revolucionária, viu? A questão ideológica da Revolução, ela é muito mais ampla do que o que a pessoa, de fato, faz. Ela só quebrou as máquinas. Viu, Larissa? Elas só quebraram as máquinas.
Mas olha o que de fato eles estavam querendo fazer. Eles estavam pensando que, olha, eu quero acabar com o progresso técnico. Eu quero acabar com a industrialização, eu quero acabar com a automação, eu quero acabar com a informatização, eu quero acabar com as novas tecnologias. Entendeu? Então não é só quebrar uma máquina, é acabar com o processo inteiro. Agora, meninos e meninas, por favor, prestem muita atenção aqui. Eu não vou cair na besteira nunca de perguntar para vocês, vocês concordam com os ludistas, gente? Não tem sentido eu perguntar uma coisa dessa para vocês. Primeiro, o ludismo deu certo? Claro que não, porque nós estamos aqui tendo aula agora por meio de tecnologia. Fruto do processo da Revolução Industrial que está acontecendo até agora. Primeiro, os ludistas não funcionaram da forma que eles queriam lá, como para frear a Revolução Industrial. Não aconteceu isso. Mas o que nós fazemos na aula de história dessas aqui? É tentar fazer o exercício de imersão na história. Tentar pensar lá como que eles entenderam, como que eles agiram e o que foi o movimento. De modo nenhum, nunca na vida, viu, Raíssa? E se estabelece como possibilidade vamos escolher agora parar a Revolução Industrial, vamos escolher agora ser ludista, não tem sentido nenhum pensar dessa forma. E eu acredito, viu, Emily, por mais que é absurdo, eu sei que você entende dessa forma, tem pessoas entre nós aqui que acham que uma aula de história como essa seria para ter como opção, como é o outro caso da ditadura com a questão do comunismo. Tem a mínima possibilidade do Brasil ser socialista ou comunista, gente? Analisando a condição do Estado democrático de direito, analisando o avanço do capitalismo que nós estamos tendo, tem chance do Brasil, por mais que seja qual o presidente do PSOL que seja, Partido Socialista, será que ele tem condição do Brasil se tornar socialista mais uma vez? Porque nunca foi, né? Gente, se tem alguém com medo disso aqui, está totalmente fora de entendimento de análise internacional de relações. Porque não tem a menor possibilidade. Sabe? Se o Brasil, por exemplo, inventa em ser socialista, olha o que está acontecendo com a Venezuela. O mundo todo vai contra. Sabe? Destrói o país ali por conta das estruturas capitalistas que já estão postas. O Brasil foi governado pelo PT 8 anos no Lula, depois mais 6 anos na Dilma, né? 14 anos. Nós fomos socialistas de alguma forma? Correu-se risco de sermos socialistas naquele momento lá? Então acho que eu estou falando isso aqui mais para a gente parar de... Tem gente que fica passando vergonha na internet aí, achando que aqui vai se tornar a China um dia, né? Então, ou seja, não tem a menor possibilidade, a menor notícia disso acontecer, isso não tem jeito mesmo, né? Mas aí a questão é, como que os comunistas pensam e como que eles estruturam os seus pensamentos, como que os ludistas pensaram, como eles estruturaram o pensamento deles. É só isso nessa aula de história que nós estamos fazendo aqui agora. Entendeu? Não tem a menor possibilidade disso se tornar uma opção para a gente, né? E até porque, se for para ser, vai ser uma coisa forçada e vai correr muito sangue, né? E até isso acontecer, nós estamos, sei lá, muita coisa muda. Entendeu? Então, olha, os ludistas, agora para frente, viu, Emily? Não vai falar só, os ludistas quebram máquina. Não, eles quebraram máquina, sim, mas eles queriam, na verdade, quebrar a revolução industrial. Eles queriam acabar com o avanço capitalista naquele momento ali. Certo? Então, a revolução é muito mais ampla. Agora, o que eles fizeram de fato? Quebraram algumas máquinas. É porque a revolução industrial aconteceu. Ela não de fato, não deu certo dela ser freada ali. Meninos, eu tô provocando vocês mesmos, de fato, eu tenho consciência disso, né? E aí eu queria saber se vocês têm alguma resposta, ou quer alguma dúvida, ou alguma contribuição, algum acréscimo, alguma coisa nesse sentido? Professor, vai ter atividade está disponibilizada? Eu acho que para essa já tem, né? Para essa já tem. O material está lá. Essa aula específica já tem lá no blog. E está no GR8 também, viu? Então, vamos seguir aqui um pouquinho mais para a gente dar cabo. Tem e o fato histórico que marca a questão do ludismo. Então, teve um ataque a uma tecelagem, certo? De William Cartwright. Isso no condado de York, na data no ano de 1812. Então, esse foi um ataque talvez mais bem organizado, mais forte, mais estruturado, que fez com que a coisa acontecesse dessa forma lá.
certo? Aí o que acontece? Não só os tiros dos donos das fábricas resolveram o problema. Precisaram ter outro tipo de atitude do governo, inclusive, certo? E a atitude do governo, então, foi alterar o código penal da Inglaterra para que, de fato, né, fizesse a punição necessária das pessoas. 1813, então, já foi o processo de julgamento. 64 pessoas que foram acusadas de terem atentado contra a manufatura lá de Cartwright, 13 deles foram condenados à morte, os líderes do movimento. 2 deles foram condenados à deportação para as colônias. Agora é uma questão que eu falava para vocês, gente. Olha só, um pouquinho de lei, um pouquinho de história da lei da Inglaterra, que foi assim um pouco interessante. Vamos ver aqui a situação. Em 1721, certo? Desde 1721, a pena máxima, né, a pena máxima que podia ser aplicada para alguma pessoa na Inglaterra era deportação, certo? A pena máxima era mandar a pessoa embora da Inglaterra. Aí agora nós temos uma novidade, né, um crime novo, e esse crime novo tem que ser tratado de uma forma diferenciada, certo? Em 1812, alteraram aí uma Frame Breaking Act, que é o ato de destruir a fábrica, né? Então aqui se estabeleceu a pena de morte para esse crime, entendeu? Pensa quantos crimes já não tinham sido cometidos antes e a pena máxima era deportação. Agora tem um crime que parece ser mais grave que qualquer outro crime que poderia ser cometido pelo povo inglês, que é quebrar as máquinas. Porque na verdade, gente, olha lá, é o princípio do movimento. Quebrar uma máquina aqui e outra ali é quebrar a própria Revolução Industrial, quebrar o próprio avanço do capitalismo. Então, isso que é aquela coisa que eu fico pensando, né? Se há 200 anos nós tivemos uma dureza tanto nos ataques quanto na repressão do movimento que era contra o capitalismo, imagina no momento que nós estamos aqui hoje, né? Que todo mundo respirando capitalismo, se acha um movimento comunista aqui no Brasil vai, de fato, tornar o Brasil comunista ou socialista, né? E precisou de tanto terror da ditadura contra essa situação aí. Essa aqui é uma comparação que a gente faz dentro da história, que a história é viva, né? Não é uma coisa assim, uma sequência de fatos apenas. Pois não? Então, no caso, os ludistas via como tipo uma saída daquele trabalho exaustivo e tudo, se a tecnologia, tipo, acabando com a tecnologia, não deixando ela evoluir? Sim, a questão é essa. Se não tivesse Revolução Industrial, eu teria um trabalho mais saudável, vamos assim dizer. A questão é essa. Aí talvez ainda tinha gente, aí nós voltaríamos para o campo, ficaríamos lá no campo, né? Seria essa questão, travar o movimento, travar toda a revolução, quer dizer, né? Era um movimento para travar uma revolução. E aí, naquele momento lá, talvez a gente até concordava com eles, né? Algum ponto ou outro. Só que olhando agora, a gente vê que, na verdade, isso não aconteceu. Nesse movimento ele foi totalmente falho, né? Não deu certo, não funcionou. Pessoal, tá chegando o horário aqui, mas eu queria avançar um pouco mais, né? Porque vocês vão ter uns minutos de intervalo. Então, assim, quem achar que tem que sair, sai. Aí, quem quiser, eu queria só para chegar no cartismo aqui, para a gente não ter que suspender essa aula e voltar depois, tá? Se alguém tem algum compromisso, pode simplesmente sair e pronto. Agora, quem puder ficar, a gente fica em mais uns 7 minutos, mais ou menos, para a gente poder avançar um pouco mais aqui. Ok? Então, essa é a questão, a punição pela destruição de máquinas. Você tem aqui agora uma caricatura, né, que mostra aqui até um discurso do movimento. Nós marchamos para realizar a nossa vontade, com machado, lança ou fuzil. Meus valentes cortadores, os que com apenas um só forte golpe rompem com as máquinas cortadeiras. Certo? Então, se as máquinas da fábrica cortam, nós também temos ferramentas e nós também sabemos cortar, nós também podemos cortar. Então, ou seja, é um ataque, né, bem pensado, estruturado nessa questão. Aí você tem algumas caricaturas aí do pessoal com a marreta quebrando as máquinas. E aí agora é o cartismo. A diferença, viu, pessoal?
Agora sim, cartismo vem de carta. O nome cartismo vem de carta, especificamente Carta do Povo, certo? Carta do Povo. Então foi um movimento que já foi mais tarde, 1837, certo? 1837. Então já estava assim, já tinha alguns efeitos, aquilo que já tinha acontecido lá no ludismo. Já tinham tido algumas alterações, né? E agora chegou a Carta do Povo, elas queriam reivindicar, olha, reivindicavam melhores condições de trabalho, reivindicavam sufrágio universal masculino, renovação anual do parlamento. Eles queriam participar no parlamento, certo? Então agora foi um movimento mais civilizado. Escreveram uma cartinha para o governo, para que o governo então atendesse às questões que eles querem ali, entendeu? E eles querem coisas interessantes, olha, condição de trabalho, o que é o sufrágio universal? Que eles pudessem votar. Agora veja como que é a evolução disso lá na Inglaterra, gente. Primeiro só os nobres podiam participar das eleições e serem votados. Aí chegaram os burgueses, que são os donos da fábrica, e provaram que eles são ricos mesmo e que têm participação na economia, então eles começaram a participar. Agora quem quer participar? Os operários. Tem lógica uma coisa dessa, Emily? Os operários, o trabalhador quer votar. E não quer mais só votar, não, eles querem também candidatar a ser membro do parlamento, né? Então é claro que eles foram, esse movimento foi massacrado pelo parlamento inglês. Por quê? Mas não massacrado no sentido de violência física, mas desconsideraram as reivindicações impostas pelos trabalhadores. É claro que os trabalhadores não iam conseguir isso que eles queriam nessa carta, né? Não tudo, né? Claro que não tudo. E aí o que aconteceu? Aconteceu que na sequência aqui dos fatos, né, o próprio parlamento, assim, as leis do Estado, veja, foi só uma carta, mas olha essa imagem aqui, gente, teve também violência, como todo processo revolucionário na história tem violência. Não tem jeito de ter revolução pacífica, né? Mesmo Gandhi, né, que a revolução pacífica de lá, de vez em quando foi preciso ele gritar com alguém. Então, ou seja, é claro que é diferente, né, a proporção da coisa aí. E aí, esse movimento, o que aconteceu? Esse movimento ele foi desacreditado. Por que foi desacreditado? Porque na carta pedia aquela tanta coisa lá. Só que o governo, do lado dele, foi mudando uma coisinha aqui, mudando uma coisinha ali. Certo, Raíssa? Aí teve de modo que muitas coisas que a carta pedia, o governo fez. Mas o que apareceu para o povo? Foi que fez porque o povo pediu pela carta, pelo cartismo? Não. Foi porque o próprio governo, que é muito bom, ele atendeu ao que o povo queria. Certo? Então, por exemplo, nós estamos aqui, não sei se vocês sabem, professores do Estado, né? Nós temos o último reajuste foi em 2018. E existe lei que determina que cada ano tem que ter o reajuste normalmente. Se for somar o reajuste proporcional desses anos todos, a gente teria que ter um reajuste de uns 40% mais ou menos do salário, né? E aí o sindicato está brigando por esses 40%, e está reclamando, e está fazendo carta, e está fazendo manifesto, etc. O governo agora anunciou que vai dar um reajuste de 7%. E o povo agora como é que fica? Fica feliz, bom é o governo, e o sindicato, que essas ideias dele aí não servem de nada, não presta para nada, e o governo é bom, e o ano que vem vão votar nele de novo, e assim por diante. Certo? Então, um pouco do que aconteceu aqui com o cartismo, né? Inicialmente, as exigências não foram aceitas pelo parlamento, mas aí eles fizeram várias manifestações, comícios, etc., e as leis foram sendo alteradas gradualmente, a curto prazo, a longo prazo, e o movimento acabou sendo enfraquecido até que desintegrou, certo? E o que veio na sequência? Veio na sequência os sindicatos, né? E aí a gente já vai parando por aqui, né? Só se vocês querem comentar alguma coisa ou perguntar. E aí de lá para cá, nós temos então a criação dos sindicatos da forma que a gente tem até hoje. E aí tem aqui o slide ainda, você pode ler alguma coisa a mais e para ver o que precisa da gente estudar aí sobre esse assunto. Tá tudo bem, meninos e meninas? Sim. Então, semana que vem, a gente começa com a questão continua, né? Isso que eu comecei na aula de hoje é um esquenta, né? Um warming para a semana que vem, para a gente, então, prosseguir com essa questão da mudança da ditadura para a redemocratização aqui no Brasil.
Então, bom dia, bom final de semana, até segunda. Até logo. Tchau, tchau. Tchau.